hoje você vai ficar sabendo sobre os 10 mandamentos do dinheiro. E claro que eu vou trazer dentro da visão sistêmica, tá? Como que eu apliquei na minha vida para que você também possa aplicar. Aqui vocês vão aprender a olhar para o dinheiro com muito amor, com muito carinho, porque eu sei que aqui eu entendo de almas, né? Eu entendo do inconsciente. E o que acontece? Geralmente, nós sabemos que é necessário dinheiro, não é verdade, gente? A gente sabe que é necessário dinheiro, porém, a gente sabe que a gente se esforça, a gente sabe um monte de coisa, trabalha, fica camelando, igual eu disse numa dessas lives que eu fiz esses dias atrás, a gente camela tanto, só que aí a gente consegue o dinheiro, paga as contas e chega no final do mês, cadê o dinheiro? Parece que aquele negócio não rende. É claro que tem toda uma educação financeira por trás, que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, né? A gente aprende a economizar. Então, tudo isso está voltado na parte de educação financeira. Mas o que eu vou passar para você é sobre essa visão sistêmica e tudo que eu vivenciei com relação ao dinheiro na minha vida, tá? Então, eu penso que dessa forma vai ficar bem mais fácil para você compreender. Gente, em primeiro lugar, o que é importante vocês saberem? Que o dinheiro, ele é uma energia. E essa energia, gente, a gente não toca. A gente não... Porque assim, nós seres humanos, assim que a gente vem pra vida, a gente começa a criar várias coisas sobre a nossa própria visão de mundo, certo? Dentro dessa visão de mundo, a gente também cria formas para que o dinheiro chegue até nós. Então, querendo ou não, o que a gente faz? A gente acaba se limitando de uma forma inconsciente. É claro que tem muitas outras coisas por trás, mas deixa eu falar um passo a passo para você poder se compreender, até você compreender sobre essa visão sistêmica, tá bom? Então, olha só, observa isso. Quando a gente nasce, nós vamos criar nossa percepção de mundo e nós vamos começar a entender o quê? Que o dinheiro, ele chega até nós através de uma forma. Como assim? Tem gente que fala assim, o dinheiro, ele chega... eu só imagino o dinheiro em espécie na minha mão. Eu imagino o dinheiro só no cartão de crédito. Eu imagino o dinheiro de tal forma. Eu só vou conseguir conquistar o dinheiro se alguém passar o cartão para mim. É um exemplo, né? Então, a gente se limita dentro dessas partes, certo? O que eu quero dizer com isso? Que geralmente a gente acaba se esquecendo que o dinheiro, ele tem uma energia, ele tem uma alma. Assim como o Bert Hellinger dizia, ele tem um faro fino, ele tem uma alma super inteligente. E que ele, quando a gente sai desse mundinho nosso, porque a gente é criado dentro de uma bolha, não é verdade? Comenta aqui. Eu, pelo menos, fui criada dentro de uma bolha. Né? Então eu achava que o dinheiro, ele só ia chegar para mim de uma forma, tá? E eu perdi essa conexão que o dinheiro, ele tem esse faro espiritual. Ele tem uma energia e ele sabe para onde ele tem que ir. Ele sabe o caminho que ele vai seguindo. Só que quando a gente está dentro do nosso mundinho, o que a gente faz? A gente acha que o dinheiro, ele só chega aqui, a gente paga a conta ali e acabou. E a gente se fecha para que ele se movimente. Mas, observa só uma coisa. Se hoje eu olho para o dinheiro, né? Vamos supor que esse daqui é o dinheiro. E aí eu tô olhando para o dinheiro aqui assim, né? Só para ele. Vamos supor que esse daqui só esse daqui é o dinheiro. Eu tô só olhando para ele aqui. Eu vou ver que o dinheiro, ele tá focado só aqui no meu mundo. Porém, dentro da constelação, o que nós fazemos? Nós vamos olhar através de uma outra percepção. E através dessa outra percepção, a gente começa a observar que tudo aquilo que, por exemplo, eu vou pagar minha conta, eu vou comprar um alimento, eu vou, né, me esforçar a receber o dinheiro aqui para eu poder comprar ali uma comida, né, pagar o meu aluguel, né, pagar minha conta de água, de energia. Então, a gente começa a observar que o dinheiro, quando a gente paga uma conta, ele vai para as mãos de outras pessoas. Então, a gente começa a observar de uma forma ampla, né? Porque nós estamos aqui, que o dinheiro, ele caminha entre todas as outras pessoas. Então, ele está a serviço do quê? Ele está a serviço de vidas.
ele está a serviço de outras pessoas. Então, aquele dinheiro que de repente você está pagando para comprar um arroz, para pagar uma conta de energia, é um dinheiro que vai ser entregue em mãos de outras pessoas que também precisam dele para comprar comida, para pagar um aluguel, enfim, entenderam? Para que a gente possa dar continuidade na nossa sobrevivência. Faz sentido? Ok. Partindo desse princípio, a gente começa a entender que existe essa energia que começa a movimentar entre todos nós, tá? O dinheiro, ele não é somente uma espécie, ele não é somente um papel, digamos assim, porque às vezes a gente acha que ele é só um papel, mas não. Tem muitas outras coisas por trás. O que está por trás dessa energia do dinheiro? Aquele esforço que você teve para conquistar o seu dinheiro, aquele suor realmente do teu próprio esforço. Tem todo aquele esforço de outras pessoas para que o dinheiro chegasse até você, através do seu esforço. Então, você consegue perceber que dentro dessa energia existe um esforço para que o dinheiro ele venha até nós. Então, naquele mesmo esforço que as pessoas fazem para que o dinheiro chegue até nós, nós também fazemos esse esforço para que ele também seja entregue para outras pessoas. Então, através disso, a gente começa a perceber que existe uma fluidez, tá? Dentro dele. E olha que interessante, todas as vezes que a gente recebe um dinheiro e a gente vai pagar alguém, a gente vai pagar, geralmente, a gente vai falar, eu pago com alegria, mas será que realmente nós estamos pagando com alegria? Porque uma certa vez eu falava, não, eu pago com alegria, só que mal eu percebia que dentro, né, porque a gente começa, dentro da constelação, a gente aprende a fazer o quê? A gente sai desse modo racional, daquele piloto automático nosso, e a gente começa a perceber os nossos pensamentos. Então, o que eu pensava? Eu falava, eu tô pagando com alegria, mas internamente, sabe o que eu sentia? Eu falava, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Será que eu vou ter dinheiro pro próximo mês? Aí eu já me preocupava. Então eu não olhava para aquele esforço que a outra pessoa fez para me entregar certo produto. Eu não olhava para aquele esforço que eu havia feito, né, para receber esse dinheiro. Eu não olhava para aquele esforço que a outra pessoa, que no caso eram os meus clientes, né, eles faziam para que o dinheiro chegasse até mim. E aí eu comecei a perceber que eu ficava olhando para preocupação. E olha isso, quando a gente começa a ter essa percepção, a gente muda esse foco. E a energia do dinheiro, ela entende quando a gente olha para a escassez, tá? Olha como que é profundo. Então eu tô contando o que passava comigo, porque de repente vai ficar mais fácil para você. Então assim, gente, tudo que vocês aprenderem aqui comigo, aprendam, é como aprendizado mesmo, né? Eu tô partilhando com você uma coisa que aconteceu na minha vida, tá? E pra gente conseguir sair é só através do conhecimento e através da partilha mesmo. Então presta atenção nisso. A partir de hoje, começa a observar que o dinheiro, ele tem essa energia. E que você, de repente, mentalmente, racionalmente, pode estar falando que você está fazendo algo, pagando com alegria, mas observa por trás disso, sabe? Perceba os teus pensamentos. Qual é o teu pensamento? E seja verdadeira com você mesmo, tá? Tipo, Pri, eu tenho medo de não ter dinheiro no próximo mês. Então, assim, isso são as verdades que estão repelindo o dinheiro de chegar até a tua vida. Tá fazendo sentido? Então, quando a gente não olha para o dinheiro dentro dessa energia da fluidez, de reconhecimento do esforço, nós vamos ter dificuldade para que ele chegue até nós. Nessa simplicidade, gente. É muito simples, só que a gente vai muito para o nosso lado racional. E todas as vezes que a gente entra no lado racional, a gente esquece da fluidez do dinheiro, tá? E é por isso que dentro dessa percepção, o Bert Hellinger, ele percebeu que além do dinheiro ele ter essa alma, ele tem o faro fino para a justiça, tá? Então vamos supor,
Se hoje você tem medo, o que seria essa justiça que o dinheiro está buscando? O que seria, né, essa questão que de repente parece que ele não está vindo? Então observa, será que esse medo que você carrega hoje, ou esse desespero interno com relação quando pensa no dinheiro, medo, escassez, dificuldade financeira, não está vindo dos teus ancestrais? Certo? Então, olha só, deixa eu compartilhar de novo aqui com você. Então, o primeiro mandamento é: o dinheiro é uma energia. O segundo mandamento é: respeito a minha história. Quando você começar a respeitar a sua história, o que vai acontecer? Esses medos, eles vão começar a amenizar no teu coração, tá? Histórias do quê? Lembra que esses dias atrás eu comentei aqui em uma das minhas lives? Eu amo falar de dinheiro, sabe, gente? Porque eu tive muito problema com ele. E eu disse em uma delas que aquele momento de quando você era criança, daquilo tudo que você aprendeu na tua vida, ou aquele momento em que o teu pai ou a tua mãe tinha uma conta para pagar e eles não tinham dinheiro, e eles chegaram em você e falaram assim, chegou o cobrador lá na sua casa, e aí eles não tinham dinheiro, eles falaram assim: fala que eu não tô, fala que eu não tô. E aí sobrou para você ir lá e falar que você não tava. Realmente, eu não sei vocês, mas sabe aquela sensação da humilhação, da vergonha, daquela responsabilidade de falar em nome de outras pessoas? Tudo isso tá refletindo dentro de você até hoje. Olha isso. Então, assim, quando a gente respeita a nossa história, de observar que tudo aquilo que aconteceu no passado foram questões dos nossos próprios pais, e quando a gente era criança, a gente não tinha responsabilidade, as coisas começam a ficar mais leves. Porque eu achava que isso era um problema. Aí eu comecei a perceber que todas as vezes que alguém vinha me pagar, sabe qual era a sensação que eu tinha quando eu recebia o dinheiro? Quais eram as memórias que eu acessava? A vergonha, a humilhação, a sensação do tipo: meu Deus, eu tenho que fugir disso. Eu tenho que fugir disso. Ah lá. E assim, gente, de verdade, às vezes a gente entra, né, em situações que de repente, caramba, entrei numa dívida. E agora? Eu quero pagar, mas eu não tenho condições financeiras. E por que de repente, ao invés de eu ir, de eu conseguir pagar, parece que eu quero fugir? Tá acessando toda aquela tua história de quando você era criança, entendeu? Tá acessando tudo aquilo que aconteceu na tua vida. Então, gente, dói, eu sei que dói, porque eu já passei por isso, sabe? E assim, quando a gente é criança, a gente não tem como se responsabilizar por uma questão, principalmente quando se trata de dinheiro. Criança quer fazer o quê, gente? Criança só quer brincar, só quer se divertir, né? Então, a gente começa a perceber que, ao mesmo tempo, se a gente não respeita a nossa história, o que vai acontecer? Nós vamos trazer todas as vezes aquele momento de escassez, aquela memória lá do nosso passado, aquelas histórias que foram dos nossos pais. Então, o segundo mandamento é: respeite a sua história, sabendo como foi, certo? Terceiro mandamento. O terceiro mandamento é: respeito a história do meu pai. Nesse terceiro mandamento é muito importante, porque o que significa o pai na vida da criança? A força, o esforço e o impulso. Muitas pessoas fazem muita confusão, sabe? Quando eu falo do dinheiro dentro da visão sistêmica. Ai, dinheiro significa mãe. Ai, o dinheiro significa só o pai. Ai, o dinheiro significa...
quer dar um significado, quer pegar a energia do dinheiro que é tão gigantesca e quer colocar dentro de uma caixinha, gente. Então não vamos colocar o dinheiro só dentro de uma caixinha. Quando a gente respeita a história do nosso pai, vai ficando mais fácil. Por quê? Lembra que eu acabei de falar agora? No nosso terceiro mandamento, nós vamos respeitar a história do nosso pai, tá? Por exemplo, como que eu gostaria... Por que eu vou cobrar uma questão do meu pai se dentro de toda a possibilidade, de tudo que ele aprendeu na vida dele, ele era o que ele sabia fazer, né? Quem eram as pessoas que estavam perto do meu pai quando ele começou a lidar com o dinheiro? Agora, deixa eu te contar uma história. Quando a minha família chegou do Japão, meu pai conta uma história que quando ele era pequenininho, ele era pequenininho, tipo, devia ter uns 5 anos mais ou menos. Então ele tinha um tio que era muito viciado em jogos. Olha que profundo isso. E aí, dentro desses jogos, esse tio do meu pai, que assim, não era da parte do meu avô, era da parte da minha avó, tá? Enfim, não vou ficar entrando tanto em detalhes, senão eu não vou terminar nunca essa live. Vocês vão ter que ficar me ouvindo aqui até 1h da manhã. Aí, o que aconteceu? Ele jogou e aí ele perdeu muito dinheiro. E aí, o que ele fez? Ele não queria mostrar que ele estava fazendo coisas erradas sem as pessoas da família saberem. E aí, o que ele fez? Ele pegou o meu pai e falou assim: o Reinaldo, meu pai, ele chama Reinaldo e ele tem apelido de Rena. Ele chegou e falou assim: ô Rena, vem aqui. Ele devia ter uns 5, 6 anos, olha isso. Colocou uma blusa nele, de frio, num calor do cão, abotoou até aqui. Falou assim: vai lá no banco e você vai pegar o valor XYZ e você vai trazer pra mim, mas ninguém pode ver. E aí meu pai, muito pequenininho, gente, criança tem o quê? Os adultos como autoridade. Pai falou, mãe falou, tio falou, tia falou, água parou. Professor falou, água parou. Todas as pessoas que são adultos representam o quê? A autoridade. E aí, ele pegou, meu pai foi até o banco. O cara que era lá o gerente do banco catou meu pai, colocou o dinheiro tudo lá dentro, ele ficou assim, ó. Imagina um catatauzinho com aquele monte de dinheiro assim andando igual um robozinho. E aí o gerente do banco ficou preocupado, falou assim: eu vou junto, né? Porque, gente, uma criança, alguém vai roubar o japonesinho aqui no meio da rua e ninguém vai ficar sabendo. Onde que vai? Aí ia ficar aquela coisa, né? Cadê o japonês? E como a minha cidade tem muitos descendentes, né, de japoneses, vai falar qual dos japoneses? Porque é tudo igual, né? Qual japonesinho? Porque tem um monte de japonesinho aqui, aí ia perder meu pai pro resto da vida. Enfim, o que aconteceu? Esse gerente acompanhou meu pai até na casa desse tio. E aí, quando chegou lá, esse meu tio ficou preocupado, porque ele pegou, já foi correndo para pegar o meu pai. Logo, a tia do meu pai chegou, a esposa dele, e falou assim: o que você está fazendo de errado? E aí, a casa caiu. Então, ou seja, meu pai cresceu pensando: eu tenho que fazer algumas coisas meio que escondido que outras pessoas não podem saber, né? Vou ter que colocar os pequenininhos ali em risco. Olha isso, gente. Mal eu saberia que se um dia isso acontecesse, de repente ele iria querer fazer alguma coisa ou contar algo, sabe? E falou assim: ô Pri, vai lá, sabe? Então, quando a gente começa a observar, a gente começa a pensar, fala: caraca, ele também passou por isso. Olha, tipo, aquela história do, nossa, olha o exemplo, né? E tipo, caramba, de certa forma, né, ele fez da forma que ele também tinha aprendido. Faz sentido? E aí é onde a gente começa a perceber que a gente acaba repetindo o mesmo padrão.
os nossos pais repetem o mesmo padrão que eles também passaram. Então, no terceiro mandamento, quando a gente aprende a respeitar a história dos nossos pais, parece que as coisas começam a ficar mais leve pra gente. A gente começa a sair daquele modo de achar que o problema somos nós também. É claro que a gente tem toda uma estrutura interna, né? Que a gente veio crescendo dentro dessa estrutura e ao mesmo tempo fortalecendo essa estrutura. Agora é o nosso papel como adultos identificar isso e falar, não, agora eu respeito, agora eu deixo com os meus pais o que são deles. Então foi por isso que eu coloquei como terceiro mandamento respeitar a história do pai e também um quarto mandamento respeitar a história da mãe. Porque da mesma forma que a gente passa alguma questão com mamãe, com papai, a gente também passa questões com mamãe, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Então observa, no quarto mandamento, a gente respeita a história também da nossa mãe. A gente para de culpar o pai, a gente para de culpar a nossa mãe. Por quê? Porque dentro de todo esse processo, a gente começa a compreender que eles também são pessoas comuns. E a gente tira eles da onde, pessoal? Lembra da onde que eu falei? Aonde que a gente põe os nossos pais? E a gente coloca eles lá no pedestal. E a gente enxerga os nossos pais como os super heróis que nunca podem errar. E a gente fala, ai, que vergonha. Só que do mesmo jeito, a gente acaba passando as mesmas situações. A gente aprende a tirar eles desse pedestal que nós mesmos colocamos eles e que eles também colocaram os nossos avós e colocaram os bisavós, enfim. Tá fazendo sentido? Vamos todo mundo sair desse pedestal, vamos todo mundo se tornar ser humano comum que fez aquelas cagadinhas na vida, que às vezes a gente olha e fala, ai meu Deus, que vergonha. E o bom da constelação familiar é o quê? Que a gente tem essa possibilidade de olhar para os nossos erros e falar, caramba, realmente eu errei, que vergonha, eu senti culpa. Na constelação a gente começa a ter essa percepção, né, de que a gente tem a possibilidade de acertar também. A gente não precisa ficar vivenciando o erro todas as vezes, repetindo aquele mesmo padrão que vivemos a vida inteira, que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram, tá? Servir a vida. Gente, esse é o mais importante de todos. Por quê? Por que que ele é importante? Uma coisa que eu percebia dentro de mim, tá, gente? Dentro de mim, isso pode ajudar você. Eu percebia o seguinte, que todas as vezes, pelo fato, assim, de todo o meu histórico familiar, das histórias de dramas, de traumas, de escassez, eu ficava olhando e eu queria servir o dinheiro. Gente, às vezes você vai falar, Priscila, isso é muito clichê o que você tá falando. Eu não tô conseguindo entender. Então, ó, abre a tua mente, abre teu coração, sabe? Pra você conseguir compreender o que eu quero te passar aqui. É o seguinte, ó. Eu percebia o seguinte, que o meu olhar, ele não estava na minha família. O meu olhar não estava na vida, sabe? Não estava... Como que eu vou te explicar de uma forma fácil? Parecia que eu não estava olhando, parecia que eu olhava só para preocupação, entendeu? Parecia que dentro de mim eu estava sentindo que eu falava assim, cara, como que eu vou sair desse perrengue do cão que eu tô passando, tá? E aí, o que eu servia? Eu falava, eu vou arrumar um emprego porque eu quero o dinheiro. Ok, esse é um ponto, certo? Esse é o momento que a gente chega num ponto da nossa vida que a gente fala, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Isso, por certo modo, é bom. Por quê? A gente vai dar um jeito de pedalar. Nós vamos pedalar para fazer o dinheiro acontecer na nossa vida, certo? Ok. Só que é por um tempo. Só que a gente cai, às vezes, numa comodidade. Presta atenção nisso.
O que seria essa comodidade? A gente começa a servir só por causa do dinheiro, ou seja, a gente trabalha servindo só o dinheiro e não as pessoas. Não há uma, digamos assim, a gente não está fazendo para servir às vezes a nossa família, a gente está servindo só na preocupação dos boletos. É claro que isso é importante, só que ao mesmo tempo, gente, a gente precisa observar que enquanto a gente não foca para olhar para a vida, olhar e falar assim, eu estou servindo com amor essas pessoas do qual eu estou me propondo a trabalhar. Entenderam? Então, eu comecei a perceber que quando eu tava trabalhando lá, que eu ficava com o meu pé, o dia inteiro em pé ali, parecendo um pão dentro da minha sapatilha preta, gente, que dava um chulé desgramado, porque eu não tinha dinheiro pra comprar outra sapatilha, gente. Eu tô dando risada, cara, mas é verdade, sabe? Às vezes meu marido vai falar pra você não precisa entrar nesses detalhes, porque eu tirei lá do vídeo, da aula, e você tá contando aqui, mas é real, gente. Eu não tinha dinheiro pra comprar um talco, vocês têm noção? Então, assim, eu percebia que eu tava ali porque eu queria só o dinheiro. Eu não tava olhando pro dom que eu tinha. Eu tinha um dom ali que eu estava expressando. Sabe qual era o meu dom? O meu dom naquela época, até o momento, era fazer maquiagens. O meu dom naquele momento era estar servindo, fazendo amizade com outras pessoas. Só que eu não podia nem fazer amizade com os clientes. Entenderam? Gente, é só quem já passou por isso, cara. É só quem já passou por isso que vai entender o que eu tô falando, sabe? Quem nunca passou por isso vai entrar com 1 milhão de julgamento e eu não tô nem aí, tá? Porque só quem passou o que eu já passei que vai entender. E aí eu só ficava pensando no como que eu ia conseguir uma casa. O propósito não era a casa. O propósito era como que eu ia fazer a minha família se unir de novo. Porque a maior dor que eu tinha no meu coração era lembrar que a nossa filha estava morando na casa dos meus pais e que meus pais moravam de favor. Eu fico até emocionada. Porque assim, foi um tempo... Gente, eu fico emocionada, mas é porque assim, hoje eu sou muito grata, sabe? A todo o meu trabalho, porque eu sirvo realmente com muito amor aqui. E é muito genuíno, eu não tenho nem como explicar. Mas o que eu passo aqui é com muito amor, sabe? E naquela época não era assim, entenderam? O meu foco tava, eu vou querer o dinheiro porque eu quero comprar a casa. E não é esse o foco. Eu quero dar uma dignidade para minha família. Eu quero ter o dinheiro para conseguir manter a sobrevivência da nossa filha, né? Eu quero poder contribuir com o meu marido dentro de casa, para que ele não carregue esse peso sozinho, porque nós dois estamos juntos. Gente, é sério isso. Então, assim, sirvam a vida. Se você hoje está trabalhando, é porque você hoje tem um dom. Entende? De repente, ali, eu acabei de ler ali a Simônia tem uma história maravilhosa. Ela falou assim que já fez faxina. E o que ela tinha de melhor a oferecer era a limpeza que ela fazia, que ela oferecia para a casa das pessoas. Entende, gente? Então é sobre isso. É sempre sobre isso. Olha para o seu dom, olha para o seu talento e através dele sirva a vida. Sabe, gente? Não é verdade? Tá tocando no coração de vocês? Sabe, porque é verdadeiro. Se você tá sentindo vontade de chorar, é porque você conseguiu sentir essa verdade no teu coração. Porque é isso, gente. E tem pessoas que ficam escravas do dinheiro. E aí começa a achar que o problema é o dinheiro. O problema nunca foi o dinheiro. Sempre fomos nós que nunca soubemos lidar com ele. Faz sentido, gente? É isso. Nessa simplicidade. E eu não tô falando aqui pra julgar ninguém, não. Porque eu já comi o pão que o diabo amassou e vocês sabem. Acabei de contar aqui. É verdadeiro.
Outra coisa, 6º mandamento: ter um propósito. Ter um propósito. Você vai me falar assim, eu não sei qual é o meu propósito da vida. Gente, dá até suador quando vocês começam a falar desse jeito, sabe? Fala, ai meu Deus, presta atenção no que eu vou te falar. O propósito não vai cair do céu. O propósito somos nós que colocamos na nossa vida. E a gente acha que a gente vai encontrar com algum guru. Ninguém vai contar nada pra gente, porque o propósito somos nós que criamos. Gente, se me falassem isso naquela época, cara. Nossa, o que eu tô falando pra vocês é como se eu estivesse falando pra aquela Priscila de quando saiu daqui buscando um sonho, buscando fazer alguma coisa. Tenha um propósito. E é você que cria. Não tem que cair do céu. Priscila, mas eu acredito em Deus, acredito em Alá, eu acredito no Divino Criador, tá tudo certo. O nosso propósito é servir. Ok, servir quem? Servir de que forma? Com o que você tem de melhor nesse momento para oferecer? Só que aí, na maioria das vezes, a gente entra num emprego, a gente tá fazendo um serviço e a gente tá lá lamentando. Tá chorando, tá lamentando, tá lá, ai, eu não sei se eu quero isso pra minha vida. Não, gente, vamos parar com isso. Vamos adultecer. Vamos adultecer. E é com amor que eu tô falando. Você vai falar, nossa, porque você briga, você esbraveja aí e tá falando que é com amor? É com amor. Porque eu gostaria muito que alguém me falasse isso. Há 10 anos atrás. Mas ninguém nunca me falou. Porque ninguém tinha trilhado esse caminho da forma que eu trilhei. Entendeu? Exato, o propósito e assumir a responsabilidade e criar com amor. É isso. É isso, gente. Continuando. Próximo mandamento. Acreditar em si mesmo. Isso eu já cansei de falar para os meus mentorados, para as minhas estrelas e os meus astros que eu amo, ó, de paixão. Não adianta eu chegar e falar assim, eu acredito em você, se eles mesmos não acreditarem neles. Não adianta, gente. Não sou eu que vou convencer o outro da capacidade que ele tem. Não sou eu que vou convencer você da capacidade que você tem. Não sou eu, não é o teu marido, não é tua mãe, não é teu pai. E a gente tem que parar de ficar querendo essa certa aprovação de todo mundo. Outro ponto. Aprender a receber. Eu não sei porque cargas d'água, muitos de nós entramos naquele ponto que a gente acha que a gente só tem que doar. É lógico e é claro que nós devemos, sim, doar para receber. Só que no movimento do dinheiro dentro da visão sistêmica, se nós queremos que o dinheiro chegue até nós temos também que aprender a receber. A gente não tem que ser só o doador. Senão a gente se torna o quê, gente? A gente desequilibra e a gente vai se tornar escravo. A gente se torna escravo de novo do dinheiro. É aí que um monte de terapeuta acaba sentando ali falando, se amarrando com um cliente que não tá rendendo ali, ó, tipo, ele não tá progredindo porque ele não tá se esforçando, o terapeuta tá ali dando o melhor, dando o máximo, e acontece o quê? Começa a falar assim, eu não sei, eu acho que o erro tá só em mim. Aí o que vai acontecer? Fala, não, mas eu não posso deixar esse cliente ir embora. Olha isso, isso não é servir a vida. Não posso deixar esse cliente ir embora, porque senão como que eu vou conseguir me manter? E, gente, isso acontece? Acontece muito. Acontece e muito. E aí é onde os terapeutas começam a entrar num, sabe? Para de ficar, sabe?
servindo a vida e começa a servir o dinheiro. E todas as vezes que a gente faz esse movimento de servir o dinheiro, a gente não está olhando para o propósito, a gente não está olhando para o nosso cliente, a gente não está olhando para a nossa vida. 8º, cadê? 9º, esteja aberto para o merecimento. O que é estar aberto no merecimento, pessoal? Quantas pessoas começam a doar, fazer, só fica nesse looping, só doando, só fazendo, mas e na hora de receber? Aí na hora de receber tá lá, ai, a pessoa vem e te paga, ai, que vergonha, ai, tô com vergonha de receber, ai. A pessoa tá tão feliz porque você ofereceu um trabalho tão digno. Ela tá tão feliz de você ter ajudado ela a sair daquele lugar que ela tava, que na hora que as pessoas vão te pagar, você sente vergonha. E aí a pessoa fala, nossa, deixa eu te pagar um pouco a mais aqui, porque olha, o que você fez por mim não tem dinheiro no mundo que pague. Aí na hora que a pessoa quer pagar mais, você fala, não precisa não. Não precisa. E aí? Não precisa mesmo? Exato. A gente acaba permitindo que o nosso cliente fique endividado com a gente. Ao invés da gente receber e falar, nossa, como eu agradeço. Esse dinheiro está sendo muito bem-vindo. Respira fundo, gente. Enquanto vocês não aprenderem a receber, não vai adiantar. Porque todas as vezes que o dinheiro tá querendo vir pra você, você tá ali, ó. Não vem não. Aí, chega a hora de pagar boleto, pagar as contas. Aí começa, dinheiro, não tem dinheiro, o que vai ser de mim amanhã? Né? E doar com amor. 10º mandamento. O que é doar com amor, pessoal? Doar com amor é algo assim. Deixa eu tomar uma água. Como diz meu pai, estou falando mais que o homem da cobra. Quem aí já tá com uma taça maravilhosa nas mãos? E ó, vai ter constelação familiar daqui a pouco, então fica aí comigo, viu? Aproveita, compartilha e fala, gente, vai ter constelação familiar daqui a pouco e o assunto tá, ó, expansivo. Doar com amor serve para tudo na nossa vida, para qualquer relacionamento. E tem muitas pessoas, principalmente dentro de relacionamento amoroso, né? Mas vamos falar de dinheiro. Principalmente em relacionamento amoroso, porque vocês vão entender. Tem pessoas que estão dentro de um relacionamento amoroso e que elas vão fazer o quê? Presta atenção nessa dinâmica. A pessoa tá aqui e o outro tá aqui. Ah, deixa eu fazer mais pra você. Aí pega essa partezinha dela aqui, que era do outro, e fala, ah, peraí que eu vou fazer mais pra você, vou fazer mais pra você. Vou fazer mais pra você. Aí vai fazendo. Vai fazendo pelo outro. Não faz para com o outro. Faz somente pelo outro. Presta atenção. Aí chega num ponto que a pessoa chega e fala assim, fiz tanto. Quer saber? Eu tô fazendo tanto e ele tem que fazer algo. Porque enquanto ele não fizer algo por mim, eu não vou fazer mais pra ele. Eu estou fazendo porque eu sou boa, ou eu estou fazendo porque eu tô doando aqui por amor? Ou eu estou fazendo por barganha? Porque eu estou esperando o outro fazer por mim? Faz sentido? Da mesma forma, a gente leva isso para nossa vida. Às vezes, a gente serve, doa, esperando um reconhecimento.
esperando, às vezes achando que vai receber mais dinheiro. Às vezes faz esperando algo em troca. Essa doação não está sendo genuína. Entendeu? E também não é só você viver de doação, doando todo mundo. Eu falo muito isso para as minhas estrelas e para os meus astros. Eu falo assim, gente, não tem problema nenhum. Faz parte de nós fazermos essa doação. Faz parte da nossa vida doar. Só que a gente, quando for doar, a gente não deve doar achando que a gente precisa receber algo em troca. Então, escolham alguns dias da semana e façam uma doação. Tá tudo certo. Porque nos outros dias você tem conta para pagar. Então, a gente precisa aprender a receber. A gente precisa aprender a doar de uma forma genuína. Se eu fizer algo, eu faço de coração. Eu não faço aqui esperando que eu vou receber algo em troca. E eu fazia muito disso. Eu fazia as coisas achando que eu ia receber alguma coisa em troca. Eu fazia esperando que o outro tinha a obrigação de fazer algo para mim. Eu fazia porque eu queria. Eu fazia porque era o que eu queria. Tá? E aí eu queria receber, mas não era genuíno. Eu queria cobrar. Então, além de doadora, eu era cobradora. Eu fazia porque eu queria esperar algo em troca. Então, é importante a gente começar a compreender que se a gente fizer algo por alguém, que seja de coração. Não seja esperando alguma coisa em troca. Se a entrega realmente for genuína. Porque o dinheiro em si, ele tem um faro fino para a justiça. Ele sabe a nossa real intenção. E o dinheiro, ele quer vir pra gente. Ele quer ir para as pessoas que se esforçam para tê-lo. E às vezes a gente que não quer receber. Entenderam? Fez sentido, pessoal? Vocês gostaram desses 10 mandamentos que eu preparei aqui para vocês? E geralmente perguntaram aqui, né? E o calote? Por que o calote? Não sei. Será que a gente realmente está aberto? Será que para receber esse dinheiro? Será que eu estou fazendo isso porque eu estou respeitando a história de alguém do meu passado, do meu pai, da minha mãe? Ou será que... O que será que está por trás disso? Faz sentido?